Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença de usar a IA sem controle nenhum e de usar ela em um fluxo específico, onde você vai parar de perder tempo, parar de perder token e dinheiro. Quer saber como é que faz? Fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar. Primeiro, nós precisamos entender qual que é a diferença entre o Vibe Coding e o Spec Driven Development. Aqui à esquerda, você vai ver que tem um prompt um pouco genérico, né? Que fala, pô, gera uma funcionalidade para gerenciamento de veículos. Beleza, mas o que ele está querendo dizer com gerenciamento de veículos, né? Quais são as funcionalidades ali que ele tem? O que é um veículo, né? E o que com o Spec Driven, tá? Basicamente, você vai dar o contexto para ele, beleza, tá querendo gerenciar o veículo, quais que são os campos do veículo que você quer, nome do veículo, modelo, marca, proprietário, e o proprietário dele. Caso de erro, qualquer campo nulo tem que retornar erro, não pode deixar cadastrar para um proprietário inválido, enfim. Mesmo nesse exemplo aqui, por conta de estar no slide, ainda não ficou tão específico, mas já é bem melhor que um Vibe Coding. A ideia é vocês entenderem aqui o Spec Driven como se fosse um contrato. Então aqui você vai escrever tudo que você quer, quais são as regras, o que fazer em cada cenário, quando acontecer tal erro, o que você retorna, porque daí você não deixa ele adivinhar e tomar decisões baseadas nas estatísticas dele. Você chega e assume o controle. E como é que funciona quando a pessoa trabalha com Vibe Coding? Basicamente, você faz um prompt, esse prompt vai te gerar um código. Esse código, às vezes você faz o teste, mas em teoria você vai fazer teste. E depois do teste, caso dê problema, você volta ali e faz um prompt de novo. Aí fala, pô, Pedro, eu construí o sistema inteiro para mim aqui e deu certo assim, verdade. Só que quando a gente fala de Vibe Coding, você está fazendo para prototipar, você está fazendo para você, né? Não é algo que vai para produção, você não vai expor dados sensíveis de ninguém, você não vai realizar transação financeira de verdade. Você está fazendo ali tanto para você aprender ou para resolver um problema seu. É como se você estivesse fazendo um ovo frito ali, pensando em culinária, né? Você chegou ali, matou sua fome e tá tudo bem. Resolve, não é errado. Mas é difícil você fazer isso aqui e falar que agora você é um mestre de cozinha, ou falar que agora você é um engenheiro de sistemas. Na verdade, não. Isso aqui simplesmente resolve a dor, beleza? E como que funciona aqui com o Spec Driven? Basicamente, nós vamos para a primeira etapa aqui, que é o planejamento. Nós vamos planejar, vamos entender ali o que precisa ser feito, levantar ali os requisitos. Pedro, que requisito é esse? Falar, putz, no caso ali do nosso exemplo de gerenciamento de veículos, os requisitos seria, deve informar o ano e modelo, o proprietário deve existir, todos os campos são obrigatórios, só é possível cadastrar uma placa por vez. Isso são requisitos que o sistema ele tem que cumprir. E o planejamento, sei lá, pode ser chegar e ter uma visão geral ali do sistema, o que ele vai fazer, como as peças vão se comportar, quais vão ser a ordem de implementação das suas funcionalidades. Tudo isso tem que ser levantado antes de você chegar e partir para a implementação. O problema é que no Vibe Coding você parte diretamente para a implementação. Você não chega a entender de forma um pouco mais profunda ali as regras do seu sistema. E o problema é que exatamente esse, a inteligência artificial ela não entende ali o seu sistema, ela não entende as regras ocultas que tem ali no seu sistema, ela não entende os trade-offs que você está fazendo. Às vezes você deixou um pouco a performance de lado para garantir uma facilidade na hora de fazer o deploy. Enfim, você fez ali trocas no sistema que a IA não necessariamente entende, entendeu? Se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui, vou deixar a playlist para vocês no final, que é que a IA escreve o código, mas ela não entende seu sistema. Lá nós nos aprofundamos um pouco mais aqui nesse tema. Aí beleza, vejam que aqui a partir da implementação, o restante já é o mesmo, né? Então nós implementamos, fazemos os testes e o deploy. Mas muito cuidado, mesmo aqui no SDD, se você não definir de forma correta os testes, a IA vai simplesmente fazer o código e fazer os testes para passar, vai ficar tudo verdinho.
mas será que tá de fato validando o que precisa ser validado? E esse é um dos principais problemas aqui quando você trabalha com vibe coding. Você coloca, putz, faço os testes de unidade. Beleza, ele fez, passou, mas será que validou o que você precisa, né? Você perdeu totalmente o contexto do que você precisava para os testes de unidade. E para ajudar um pouco vocês, eu trouxe essa comparação com os estilos de desenvolvimento, né? Tradicionalmente, há um tempo atrás, você fazia o código e depois fazia a documentação daquele código. O problema é que o código evolui muito mais rápido que a documentação. A documentação acaba ficando obsoleta. Depois surgiu os estilos de desenvolvimento aqui como TDD, que é o Test Driven Development, que o desenvolvedor iria escrever os testes primeiro e depois o código. Mas por que surgiu isso? O tempo que o desenvolvedor demorava para fazer código era muito grande e ele fazer aquilo errado para depois ver que ele errou gerava custo. Então, nós primeiro desenvolvemos testes para depois desenvolver o código em si. Beleza? E assim nós garantimos que o código que está feito está passando nos testes. E o ideal é que esses testes ali reflitam as regras do seu sistema. O BDD é algo parecido. Aqui nós definimos os comportamentos. Quando você inserir todos os dados corretos do carro, então deve se cadastrar um. Quando você deixar um campo vazio, então deve retornar erro. Isso são comportamentos que o sistema tem que fazer. E aqui no caso é o BDD. Mas ambos vão usar testes para estar validando ali o sistema. O SDD, ele combina tanto o BDD quanto o TDD. Por que ele combina cada um dos dois? A especificação é o que você quer fazer, o que e o porquê, que entra bastante a parte do BDD. O design é como que você vai fazer aquele código, beleza? Falar, eu quero fazer com tal biblioteca, seguindo tais padrões aqui de arquitetura, enfim, isso é o que você vai escrever aqui no plano. Aí depois vai ter a parte dos testes, que você também vai definir ali junto no planejamento, tá? E a IA vai gerar o código para você. Aí, Pedro, por que mudou de um para o outro? Porque agora é mais rápido você escrever tudo que você quer, os requisitos, e a geração de código ela é muito mais rápida do que foi anos atrás. Por isso que surgiu aqui o SDD, tá? Só exibindo um pouco do fluxo para vocês. Aqui nós temos a especificação, depois temos a nossa review. O que é essa review? Review é você chegar e revisar de fato a sua especificação. Inclusive, você não precisa escrever a sua especificação inteira sozinha, né? Com uns frameworks como o SpecKit do GitHub, ele já gera uma parte da spec para você, mas óbvio, você não vai acreditar cegamente. Você vai chegar, você vai ler, vai revisar, você tem autonomia para alterar a sua especificação como você quiser. Depois você pode pedir para a IA dar uma revisada também, porque às vezes você escreveu algo inconsistente. Sei lá, você falou, putz, sempre o proprietário é obrigatório. E depois você falou, não, mas lá na última, falou, pode ser cadastrado sem proprietário. Ele falou, bom, você falou que é sempre, mas aqui você falou que é não. Então não ficou consistente. Então o próprio framework te ajuda a eliminar esse tipo de consistência. Uma vez estando na especificação, tudo bonitinho, você consegue fazer o planejamento, que é a parte do plano, que é como você quer fazer o código. E você consegue de novo bater a consistência do plano, porque às vezes você falou, você sempre quer seguir tal ordem de dependências e depois você falou que quer seguir outra. Falou, é para seguir essa ou essa? Eu não tô entendendo. E isso aqui tá ferindo os princípios que você colocou lá no seu planejamento, né? Que você dá o overview de toda a arquitetura do seu projeto. Então ele tem todas essas checagens ali para ajudar você. Depois vocês têm a parte das tarefas, você pode fazer um checklist ali manual para você rever. E depois a implementação, ela parte com a IA. Veja que aqui a IA ela não está adivinhando o seu sistema, beleza? E aqui, só para finalizar, nós estamos querendo partir de um prompt sem review, que esse aqui basicamente qualquer um consegue fazer, tá? Não é muito difícil, você vai lá no ChatGPT, no Google, digita ali 1, 2 frases, pode até ter um prompt longo, mas sem estar bem estruturado, continua sendo vibe coding, tá? O tamanho do prompt não vai definir se é um vibe coding ou não, mas se é a metodologia que você está fazendo. Hoje em dia fazer um prompt é bem tranquilo, é quase uma commodity. E quando você faz o prompt de verdade, você fazendo prompts ali com engenharia, né? Que é de fato o que você tem que fazer para ser um bom desenvolvedor de software. Beleza, pessoal? Aqui vou deixar a playlist para vocês, aqui em cima.
para que vocês consigam ver mais temas aqui sobre IA. Por exemplo, você entender por que às vezes você paga para IA entender o seu sistema, por que usar muito IA não quer dizer que você está usando bem ou que está sendo produtivo, como que ela escreve muito código, mas não entende o seu sistema, quais são os problemas dos tokens ali, que às vezes vocês acabam usando, acaba todos os tokens, então vai um pouco da decisão da LLM até que você está querendo usar, e muito mais. Beleza, pessoal? Por esse vídeo é só, espero vocês no próximo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever no vídeo e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É nóis, valeu!